Olá, bem-vindos ao curso de extensão em psicofarmacologia. Esse curso é um compilado da disciplina de psicofarmacologia, onde vocês vão aprender é, os aspectos farmacológicos envolvidos nos medicamentos utilizados para tratamento de doenças que são do interesse da psicologia. E para a gente começar, a gente vai falar dos princípios básicos de farmacologia. Não tem como falar de psicofarmacologia sem se aventurar pelos princípios básicos de farmacologia. Então, os fármacos, né, os medicamentos, eles são o objeto de estudo da farmacologia, bem como o efeito que essa droga tem no organismo e os efeitos que o organismo tem para metabolizar essa droga até que ela tenha a sua ação. Então, a farmacologia, ela vai ser o estudo de substâncias que vão interagir com sistemas por meio de processos químicos, né, principalmente por meio das ligações a moléculas reguladoras, né. Então, cada droga tem o seu alvo, tem o seu receptor, e quando ela se liga ao seu receptor, ela vai ativar ou inibir algum processo corporal normal, tá? O fármaco, então, ele pode ser definido como qualquer substância que altera a função biológica por meio de suas ações químicas. Lembrando que para que esse fármaco tenha o seu efeito, ele precisa de uma molécula-alvo, ele precisa de um receptor. Então, o fármaco ele só vai ser ativo, né, ele só vai ter a sua fração farmacológica ativa quando ele se liga ao seu receptor, um receptor específico. E esse receptor é o componente de uma célula, né, ou de algum organismo, né, que interage com esse fármaco e inicia uma cadeia de eventos, e esses eventos são o que é observado na ação desse fármaco. Ele pode ter uma ação agonista, quando a gente está falando de ativação, ou ele pode ter uma ação antagonista, quando a gente está falando de alguma ação inibitória. Isso a gente vai ver mais à frente, né? Isso vai depender, claro, dos mecanismos que estão acoplados a essa droga ou ao processo fisiológico com que essa droga ou esse receptor está envolvido. Os fármacos, eles podem ou não ser sintetizados no corpo humano, e aí tem uma frase muito famosa do Paracelsus, né, que a dose faz o veneno. Então, a diferença entre o veneno, né, e a cura vai estar na dose. Qualquer substância, ela pode ser prejudicial se tomada na dosagem errada. E quando a gente traz aqui para a psicologia, né, para a psicofarmacologia, essa dosagem errada, ela pode ser extremamente prejudicial, uma vez que ela vai ter ação a nível do sistema nervoso, né? Então, é uma ação sistêmica. Então, realmente, a dose aqui para a gente, ela é muito importante, né? Se for uma dose fraca, ela pode não obter o efeito desejado. Se for uma dose forte, né, uma quantidade maior do que o que é o recomendado para aquele paciente, se for a posologia errada, ela pode ser realmente tóxica e agir como se fosse um veneno. É importante que fármacos se diferem de toxinas. Toxinas são venenos, né, de origem biológica, em contraste com venenos inorgânicos, como o chumbo e o arsênico, por exemplo. Então, o fármaco ele precisa ter propriedade necessária para ser transportado do seu sítio de administração para o sítio de ação. Esse sítio de administração vai depender da via de administração desse fármaco, que é o que a gente vai ver mais à frente. Ele pode ser inativado ou excretado em uma velocidade razoável, de modo que as suas ações tenham duração apropriada, né? E aqui a gente já vai estar falando da meia-vida desse fármaco, né? Do tempo que esse fármaco leva para obter o seu potencial de ação, né? E o tempo que leva para que, após eu retirar o estímulo, né? Eu retirar esse fármaco, o tempo para que esse fármaco não tenha mais nenhum efeito sobre o organismo. Quanto à natureza dos fármacos, né, a natureza física, eles podem ser sólidos, líquidos ou gasosos. Os fármacos sólidos são aqueles que a gente está acostumado a ver em comprimidos, né, em cápsulas. Os líquidos são aqueles
que são administrados por via oral, na forma de gotas, ou por via endovenosa, né, via parenteral, e gasosos, como é o caso, por exemplo, desses medicamentos de uso inalatório, tá? Então, a natureza desse fármaco, a natureza física, vai determinar a melhor via de administração. Obviamente, eu não posso administrar um fármaco de natureza gasosa por via endovenosa, né? Eu causaria uma embolia no meu paciente e isso não seria interessante. A reatividade desses fármacos e a ligação desse receptor, elas podem ser covalentes, eletrostáticas e hidrofóbicas. Normalmente elas são, porque eu preciso garantir uma força na ligação química para que ela não seja facilmente rompida, a fim de que eu consiga o meu objetivo, que é o efeito desse fármaco. Essas ligações covalentes, elas são muito fortes, né? E na maioria dos casos, elas são irreversíveis em condições biológicas. Por exemplo, os fármacos que são utilizados em quimioterapia, né, os agentes alquilantes de DNA, eles têm ligações covalentes fortes porque a gente precisa interromper a divisão celular lá no tumor. Então, essas ligações são extremamente fortes. As ligações eletrostáticas, elas são mais fracas do que as ligações covalentes, mas também são ligações fortes. E as ligações hidrofóbicas, elas são muito fracas e são importantes nessas relações entre fármacos que têm alta lipossolubilidade. O que é isso? São solúveis em gordura, né? No caso, nos lipídios da membrana celular. Qual a importância disso? Quanto mais lipossolúvel o fármaco for, mais fácil ele penetra no interior da célula. Lembrando que a célula ela tem uma membrana que é uma bicamada lipídica. Então, quanto mais ele for lipossolúvel, mais fácil ele entra ali na célula. O formato do fármaco ele vai ser complementar ao sítio do receptor, né, para fazer aquele efeito de chave-fechadura, que é o que a gente chama de quiralidade, né, que é o estereoisomerismo. Isso está presente em mais de 50% dos fármacos. Então, a gente tem a janela terapêutica aqui entre a ineficácia e a toxicidade. O fármaco ideal, então, ele tem que ficar aqui nessa faixa terapêutica. A dose correta é que garante que eu tenha a faixa terapêutica do meu paciente. Se a dose é incorreta para menos, esse fármaco vai ser ineficaz. Se a dose é incorreta para mais, esse fármaco vai ser tóxico. E lembre-se, tóxico pode ser sinônimo de veneno. Então, a gente pode a depender da dose, isso pode ser letal para o paciente. Quando a gente pensa num fármaco ideal, a gente precisa que ele seja eficaz, né, que ele resolva o problema para que ele foi designado, que ele seja de administração segura, e nesse quesito de segurança, principalmente quando a gente fala em psicofármaco, é uma questão que a gente precisa analisar, porque na maioria das vezes o nosso paciente ele vai tomar o medicamento por conta própria, e existem condições psicológicas, né, ou psiquiátricas, que colocam esse paciente num grau de insegurança em relação à administração desse fármaco. Não que o fármaco não seja seguro, mas é inseguro o paciente se automedicar, tá? Tem que ser seletivo, então, o que é que eu quero dizer com seletividade? Se eu quero que aquele medicamento haja a nível do sistema nervoso central, lá no circuito 5-HTP, ele tem que ser seletivo para isso. Por quê? Quando ele é administrado, ele vai passar por alguns processos de metabolização até que ele chegue no sítio-alvo. E eu preciso garantir que esse fármaco não se ligue a nenhum outro receptor que não seja o do sítio-alvo. Com isso, também eu tenho uma ação previsível desse fármaco com baixa interação com outras moléculas. E, obviamente, ele precisa ser de fácil administração. E quando eu penso no fármaco ideal, ele precisa ter um efeito reversível. Ou seja, eu preciso ter alguma coisa que funcione como se fosse um antídoto, né? Como se fosse um antagonista ali para resolver o efeito desse fármaco, né? Quanto às interações desse fármaco no organismo, a gente vai ter duas palavrinhas que vão acompanhar a gente aqui no decorrer da disciplina, que é a farmacocinética e a farmacodinâmica. Então, a gente tem um produto químico aqui, vamos entender que esse produto químico é o nosso fármaco. Quando a gente fala aqui em toxicologia, né, nesse produto sendo utilizado fora de organismos humanos,
a gente considera ambientes, né, e outros organismos aqui com relação à farmacocinética, mas quando a gente pensa em farmacodinâmica, eu considero cadeia alimentar e outros organismos. Isso aqui é fruto de estudo da toxicologia. Para nós, o que é interessante? Que esse fármaco tem tecidos-alvo pretendidos e, inevitavelmente, ele vai ter tecidos-alvo não pretendidos. Quando esse fármaco, né, que é ingerido pelo paciente, ele entra em contato com tecidos-alvo não pretendidos, ele pode ter um efeito tóxico. Quando ele entra em contato com tecido-alvo pretendido, ele tem os seus efeitos terapêuticos, tá? Até a obtenção do efeito dessa droga, a gente está falando de farmacocinética. A partir do efeito dessa droga, a gente está falando de farmacodinâmica. Vamos entender isso um pouquinho melhor. Cinética, a gente fala de movimento. Dinâmica, a gente fala de potência. Então, a farmacocinética é o movimento da droga. É como a concentração da droga muda nos diferentes locais do organismo. Essa farmacocinética, ela precisa ser muito conhecida para eu saber o que o paciente pode estar apresentando, se há alguma condição relacionada à farmacocinética desse fármaco. Já a farmacodinâmica, ela diz respeito à potência dessa droga. Então, como que essa droga exerce o seu efeito? Qual a sua ação sobre a célula? Qual a potência dessa droga? Em síntese, o que a droga faz com o seu corpo? Eu estou falando de farmacodinâmica. Eu estou falando aqui de potência. O que o seu corpo faz com a droga? Eu estou falando de farmacocinética, que é o movimento da droga pelo seu organismo. Então, os princípios farmacodinâmicos aqui, quando a gente fala da potência dessa droga, eles estão relacionados com o complexo fármaco-receptor. Então, eu tenho o fármaco que se une a um receptor-efetor, e aí eu formo o complexo fármaco-receptor-efetor. Nesse caso, eu tenho o efeito da droga. Esse fármaco, ele pode se ligar ao receptor-efetor, formar esse fármaco, complexo fármaco-receptor e gerar uma molécula efetora, que também vai causar o efeito. Eu tenho a formação do complexo fármaco-receptor, ele pode ativar uma molécula de acoplamento, que vai gerar uma molécula efetora, causando o efeito desse fármaco. Porém, a gente pode ter a inibição desse metabolismo de ativador endógeno, o que vai fazer com que ocorra uma ação aumentada desse ativador sobre a molécula efetora, e nesse caso eu tenho o efeito aumentado dessa droga. Esse mecanismo efetor, ele pode tanto ser parte da molécula do receptor, quanto pode ser uma molécula separada. Esses receptores, eles vão determinar as relações quantitativas, né? A quantidade entre a dose ou a concentração de fármaco. Consequentemente, isso vai ser fundamental lá para a gente entender os efeitos farmacológicos. Esses receptores, eles são responsáveis tanto pela seletividade da ação do fármaco, e isso vai depender do tamanho desse fármaco, do tamanho desse receptor, do formato do fármaco, do formato do receptor, e da carga elétrica envolvida com esse receptor. Nesse caso, né, quando a gente tem a formação do complexo fármaco-receptor, isso vai gerar mediadores de ações que vão ser tanto agonistas, ou seja, que vão potencializar algo, ou antagonistas, que vão inibir algo. Agonistas e antagonistas farmacológicos. A maioria desses receptores, eles vão ser proteínas reguladoras, então eles vão mediar sinais químicos endógenos. Quais são esses sinais químicos endógenos? Os neurotransmissores e os hormônios ou neurohormônios, tá? Porém, a gente tem algumas outras classes, né, que podem estar relacionadas aí com os receptores, como as enzimas, que podem inibir ou inativar, né? Proteínas de transporte, como a bomba de sódio e potássio, o receptor de membrana para glicosídeos digitálicos e cardioativos. Isso é muito comum em drogas que atuam no sistema de beta-bloqueadores, tá? Ou podem ser proteínas estruturais, como a tubulina, né? A gente tem o receptor para colchicina, que é um agente anti-inflamatório, e a gente tem outras proteínas estruturais que podem estar relacionadas com outros fármacos, tá? Quanto à função desses receptores, a gente vai primeiro imaginar, entender aqui que isso vai determinar a relação quantitativa entre a concentração de fármaco
e a resposta farmacológica. Então, quando a gente pensa na concentração do fármaco, eu preciso pensar em quanto desse fármaco vai chegar até o receptor. Lembre-se que essa droga ela tem uma farmacocinética até que o movimento dela no organismo até ela chegar ao receptor. Então, às vezes uma droga em uma quantidade muito pequena, ela não consegue chegar ao receptor, ela se perde no meio do caminho, né? Proteínas reguladoras e componentes dos mecanismos de sinalização química vão fornecer alvo para fármacos importantes e vão ser determinante-chave dos efeitos terapêuticos e tóxicos nesses pacientes. Com relação à interação fármaco-receptor, então a gente tem os agonistas que vão se ligar a esse receptor, ativar de maneira a provocar o efeito, ou de forma direta ou de forma indireta. E a gente tem também os antagonistas farmacológicos, que ao se ligarem no receptor, eles vão competir e prevenir a ligação por outras moléculas, tá? Quando esses fármacos... a gente tem fármacos que se ligam à mesma molécula do receptor, mas não vão impedir a ligação do agonista. Então, assim, o fármaco se liga à molécula, mas não impede a ligação de um outro agonista, que pode ser um agonista endógeno. Então, ele vai atuar de forma alostérica, e ele pode ou ampliar ou inibir a ação da molécula agonista. Então, aqui, para vocês entenderem, quando a gente fala de chave fechadura, o que eu quero dizer? É que esse receptor ele tem uma conformação de forma que essa molécula do fármaco se encaixa perfeitamente aqui. Então, esse fármaco ele pode ser agonista, ele pode ser um inibidor competitivo, ele pode ser um ativador alostérico, ou ele pode ser um inibidor alostérico. Observe essa curva de dose e resposta aqui, que se eu tenho um agonista juntamente com um ativador alostérico, então vamos pensar aqui, é um fármaco agonista, mas ali no organismo eu tenho um ativador alostérico, eu tenho a mais alta resposta da droga. Como que isso funciona, professor? De repente eu estou tomando um fármaco que é um agonista para determinada situação, mas junto com esse fármaco, eu tomo um outro fármaco que vai fazer essa função de ativador alostérico. O que ele faz? Ele se encaixa aqui, ele impede a ligação de outras moléculas e ele garante que esse agonista tenha o seu efeito total. A curva vai lá em cima. O agonista, se ele vem de forma isolada, ele também tem uma alta resposta, mas é menor que quando eu tenho um ativador alostérico. Se eu tenho esse agonista juntamente com o inibidor competitivo, eu posso ter cerca da metade da droga sendo utilizada no organismo, porque eles vão competir por esse sítio de ligação aqui, Da mesma forma que um inibidor alostérico, ele pode inibir a função do agonista quando ele se liga ao receptor. Então, mesmo que eu tenha um agonista ligado aqui, se um inibidor alostérico se liga aqui embaixo, eu tenho uma dose ainda menor do que uma dose na presença do inibidor competitivo. Então, isso aqui é a curva de dose e resposta, que vai mostrar para a gente a interação desse fármaco receptor. Então, aqui, eu tenho o sítio de ligação do agonista e eu tenho o sítio de ligação alostérico desse agonista. E aí, o receptor ele não está ligado. Chegou esse agonista, chegou o agonista, fez a ligação aqui no sítio de ligação. Se eu tenho um antagonista competitivo, eles vão competir por esse local de ligação aqui, e aí, nesse caso, eu tenho o bloqueio da ligação do agonista ao receptor. Então, o efeito da droga, como eu não vou ter essa ligação aqui do agonista com o receptor, como é o caso aqui de B, o efeito vai ser muito menor.
tá? E, além de tudo, eu tenho o sítio de ligação alostérico aqui de um antagonista. Então, eu posso ter um agonista se ligando aqui no sítio de ligação, com um antagonista não competitivo se ligando aqui, ó, no sítio de ligação alostérico. Nesse caso, eu posso eu posso impedir a ativação do receptor, mesmo que o agonista esteja ligado. Nesse caso, eu não tenho a resposta da droga. Então, essa interação do fármaco com o receptor é fundamental para a gente entender o processo aqui de efeito, né, das drogas que vão estar atuando aqui a nível de sistema nervoso, que a gente chama comumente de psicotrópicos, ok? Os agonistas, então, os antagonistas, eles se ligam aos receptores, mas eles não ativam os receptores. Então, o que que eles vão fazer? Eles vão inibir a ação do antagonista, do agonista, que é quem ativa os receptores. Então, o efeito funcional, ele pode ser de agonista inverso, que ele reduz a atividade do receptor abaixo dos níveis basais que são observados na ausência de agonista nenhum. E aí eu tenho um agonista competitivo, que ele compete, o antagonista competitivo, que ele compete com o agonista, e eu tenho o antagonista não competitivo, né? Nesse caso do agonista não competitivo, eu vou demandar um tempo maior para eu ter uma resposta não tão eficaz quanto a do agonista competitivo. Esses antagonistas, eles podem ser químicos ou fisiológicos. Então, o antagonista químico, ele se liga, ele inativa o agonista e modifica ou sequestra esse agonista de modo que o agonista ele não é capaz de se ligar ao receptor. Se ele não se liga ao receptor, ele não ativa o receptor. E aqui um exemplo clássico que a gente tem é o da protamina, tá? Protamina é um agente que é utilizado vamos colocar aqui como antídoto para vocês entenderem melhor, da administração da heparina. Então, quando eu administro heparina, eu tenho um antagonista químico que reverte essa função da heparina, que ela se liga à classe anticoagulante da heparina e inativa esses agentes. E eu tenho também um antagonista fisiológico, que ele vai ativar, né, ou bloquear um receptor que é responsável por mediar uma resposta fisiológica. Normalmente, essa resposta ela é oposta àquela do receptor do agonista. Então, vamos lá. Por exemplo, eu tenho no tratamento lá do hipertireoidismo, os beta-adrenérgicos, eles revertem o efeito de taquicardia do hormônio tireoidiano. Por quê? Ele estimula, faz estimulação beta-adrenérgica. Então, ele alivia essa taquicardia que é causada pelo hipertireoidismo. Quando a gente fala de beta-adrenérgico, importante a gente lembrar que a gente tem receptores beta 1, beta 2 e beta 3, tá? O beta 1 está lá no nosso sino atrial do coração, vai aumentar a frequência cardíaca. Já os beta 2, eles estão nos músculos, no tecido adiposo, e útero, bexiga, fígado e pâncreas. E os beta 3 estão no tecido adiposo. Todos vão estar relacionados com aumento ou relaxamento, tá? Então, lá no sino atrial, beta 1 aumenta a frequência cardíaca, no músculo cardíaco, beta 2 aumenta a contratilidade, aumenta a lipólise, dilata bronquíolos no músculo do brônquio. No músculo liso gastrointestinal provoca a constrição dos esfíncteres. Então, no útero, eu posso ter o relaxamento da parede uterina, relaxamento da bexiga, né? Aumento da gliconeogênese e glicose no fígado. No pâncreas, esses beta-2 podem aumentar a liberação de insulina. E no tecido adiposo, a gente tem um aumento da lipólise. Quanto aos agonistas, eles podem ser parciais, totais ou inverso, tá? O agonista total, ele faz ativação total do receptor, mas ele depende da concentração elevada do fármaco. Então, ele vai proporcionar uma resposta máxima, porque ele vai fazer a ocupação e ativação do receptor, tá? Já o agonista parcial, ele tem uma ativação não de 100%, tá? Mesmo em concentração muito elevada, porque ele vai ter uma inibição competitiva.
né? Então, se eu tenho um agonista parcial, eu posso ter um antagonista competitivo ali, competindo pelo sítio de ligação, e eu não tenho uma resposta 100%, né? Eu não tenho a resposta plena daquele agonista. E a gente tem também um agonista inverso, né? O agonista inverso, ele provoca uma resposta menor da linha de base, né? Então, o ligante, ele se liga ao receptor e ele vai causar uma redução do nível de ativação constitutiva. Exemplo aqui, beta-carbolinas e o sistema benzodiazepínico. Esse nome benzodiazepínico já tem que estar claro para vocês aí que a gente está falando de medicamentos famosinhos, estilo diazepam. Resuminho aqui para a gente finalizar essa primeira aula de agonistas e antagonistas. Então, eu tenho agonistas integrais parciais e inverso, eu tenho antagonista competitivo, não competitivo e alostérico. O agonista integral, ele ativa o receptor com eficácia máxima. O parcial, ele ativa o receptor, mas não ativa com eficácia máxima. E o inverso, ele inativa o receptor constitutivamente ativo. Já os antagonistas, o antagonista competitivo, ele tem efeito sobre a potência do antagonista, mas não influencia na eficácia. Então, ele se liga de maneira reversível ao sítio e compete com a ligação do agonista a esse sítio. Então, por mais que ele faça essa competição aí com relação à potência do agonista, ele não impede a ação. Ou seja, quando ele não tiver no sítio de ligação e o agonista tiver, ele vai fazer essa função. Ele pode ser não competitivo no sítio-alvo, e dessa forma ele não influencia na potência do agonista, mas ele já influencia na eficácia, porque ele se liga de maneira irreversível ao sítio ativo. Nesse caso, ele impede a ligação do agonista. O alostérico não competitivo, ele não tem efeito sobre a potência também, mas ele tem efeito sobre a eficácia, porque ele se liga tanto de modo reversível quanto irreversível, e ele impede a mudança na conformação para que o receptor seja ativado pelo agonista. Nessa aula, a gente para por aqui e eu vou deixar o material para vocês consultarem, e a bibliografia também vai estar disponível para vocês. Muito obrigado pela participação até aqui.